Na aula passada nós conhecemos um pouco melhor a área de trabalho do Excel. Nessa aula nós vamos conhecer como é a movimentação dentro de uma planilha. Então eu vou ampliar um pouco aqui a visualização, então, como vimos na aula passada, então eu posso ampliar aqui com a barra de zoom. Lembrando que também eu posso utilizar aqui o menu exibir, onde eu tenho aqui um botão zoom, onde eu posso indicar aqui, por exemplo, 200%. Observe que eu tenho aqui alguns valores pré-formatados, né? Pré-indicados para mim. Eu posso aqui indicar também um valor personalizado, quero 150%. Então eu consigo também utilizar dessa forma. Lembrando que dentro do exibir eu tenho mais opções, né? Então, por exemplo, eu não quero visualizar aqui as linhas guia, né? Então, chamadas linhas de grade. Então eu posso remover essa visualização. Normalmente é utilizado em um formulário para preenchimento do usuário. Você não deseja visualizar essas linhas, você pode remover. Eu posso remover os títulos, onde eu tenho as colunas e as linhas. E eu posso também remover a barra de fórmula. Ok. Eu tenho aqui o zoom 100%, por exemplo, onde ele volta para mim o zoom padrão. Ok. Então, vou ampliar um pouquinho. A movimentação aqui no Excel é feita pode ser feita pelo mouse ou pelo teclado. Então, se eu posicionar na coluna F, na linha 7, ele me dará aqui como célula ativa. Então, observe que eu tenho uma célula um pouco mais forte, indicando que essa é a célula ativa no momento. Qualquer operação que eu realizar agora será aplicada na célula ativa. Então, se eu, por exemplo, trocar a cor da fonte, será trocada a cor dessa célula ativa. Se eu excluir, será excluído o conteúdo dessa célula ativa, e assim por diante. Então, se eu clicar, por exemplo, na célula D2, então coluna D, coluna 2, observe que aqui do lado esquerdo, na caixa nome, ele me dá o endereço dessa célula, coluna D, linha 2. Aqui eu tenho, por exemplo, lá a coluna C na linha 5. Ok, então eu posso movimentar com o mouse, como visto. Eu posso também movimentar com o teclado, usando as flechas de direção, onde eu movimento linha por linha, coluna por coluna. Agora eu tenho atalhos para chegar à informação de uma maneira mais rápida. No teclado, eu tenho uma tecla chamada Page Down, onde eu posso movimentar 20 linhas abaixo. Então, eu estava na linha 1, então ele foi para a linha 21. Se eu pressionar novamente, 41. Se eu pressionar a tecla Page Up, então ele vai subir 20 linhas. Interessante aqui, se eu estiver, por exemplo, na linha 10, e pressionar o Page Up, como ele sobe 20 linhas, ele vai dar um alerta para mim, indicando que eu não tenho 20 linhas para subir. Então é uma maneira mais rápida de você rolar aqui as informações que estão sendo exibidas nessa planilha. Outra forma de movimentação rápida, em qualquer coluna que estiver posicionada, pressionar a tecla chamada Home, ele vai posicionar na primeira coluna daquela linha. Então, se eu estou aqui na coluna L, se eu pressionar o Home, ele vai sempre para a coluna A da linha 11. Outra forma é utilizar a tecla Ctrl. Se eu estiver posicionado em uma linha 2, ou na coluna A, se eu pressionar a tecla Ctrl e pressionar a flecha para a direita, ele vai para a última coluna com informação. Da mesma forma, se eu pressionar o Ctrl, flecha para a esquerda, ele vai para a primeira coluna com informação. Isso pode ser utilizado para uma movimentação mais rápida. Então, se eu estiver aqui na coluna B, linha 17, se eu pressionar o Ctrl e usar a flecha para cima, ele vai para a primeira linha com informação. Da mesma forma, se eu estiver aqui do lado direito, pressionar o Ctrl, flecha para a esquerda, ele vai para a primeira coluna com informação. Se ele não encontrar informação alguma, então, por exemplo, se eu pressionar o Ctrl, flecha para a direita, observe que não tem informação nenhuma à direita. Ele vai para a última coluna,
porque ele não encontrou nada nesse percurso. Então ele foi para a última coluna, né, que é o XFD. Lembrando que aqui no Excel ele vai do A até o Z, depois ele começa AA até o AZ, depois BA até BZ, CA até CZ e assim por diante, e vai incrementando até chegar ao XFD. Se eu pressionar aqui Ctrl flecha para baixo, no caso ele foi para a última linha. Então aqui eu tenho o último endereço disponível no Excel para mim. Então eu vou pressionar aqui a tecla Ctrl flecha para cima, então ele vai lá para a primeira linha, e Ctrl flecha para a esquerda, então ele foi para a primeira coluna com informação. Então dessa forma eu consigo movimentar aqui no Excel de maneira mais rápida, dentro de uma planilha grande, né? Lembrando que também eu posso utilizar aqui as barras de rolagem para a movimentação com o mouse, caso eu deseje realizar isso, né? E também posso utilizar a rodana do mouse para utilizar o scroll aqui para descer ou subir a visualização. É questão de costume, né? Você pode tanto utilizar o mouse, ou, se você preferir, agora que você conhece, você também pode utilizar o teclado. Na próxima aula, nós vamos dar início a uma nova planilha, onde nós vamos conhecer aqui como editar uma nova planilha, construir uma nova planilha aqui no Excel. Até lá!